Asa vence em casa e tira a sina de derrotas. CRB joga bem em Criciúma, mas perde outra partida. E muito do esporte amador. Você conhece o Kung Fu? É agora no seu TVE Esportes. Olá, amigos do esporte, um grande abraço. Estamos começando mais um TVE Esportes aqui na sua TV Educativa, Canal 3. O nosso encontro semanal do esporte amador e também do futebol profissional, principalmente dos clubes de Alagoas, CRB, Asa e CSA, que estão participando do Campeonato Brasileiro das séries B e D. Nossos convidados de hoje, vamos conversar com Hércules Martins, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, vai falar muito sobre arbitragem, a participação dos árbitros de Alagoas e assistentes no Campeonato Brasileiro. O cronista da semana convidado é Rodrigo Cortez, radialista da Rádio Pajuçara FM e também setorista do CSA, vai falar muita coisa do CSA, preparação do Azulão aí para o segundo desafio na Série D. E dentro do esporte amador temos o professor Valmir Lopes, nosso convidado, mestre de Kung Fu, que vai trazer aí muita informação sobre essa arte marcial, sobre a prática. Todo mundo aqui no estúdio tá doido para aprender como é que se defende. Ele vai mostrar aqui muita coisa legal vai acontecer. Mas sem perder tempo, vamos observar agora os gols da rodada, os desempenhos de CRB e de Asa nesta oitava rodada, né, que aconteceu. Já está na tela aqui o gol do Raul no jogo contra o Asa. ABC e Asa, o jogo aconteceu na última sexta-feira. O primeiro gol foi do Raul, o ABC abriu o placar e depois o Danilo empatou o jogo. Aí para a equipe do Asa, boa jogada triangulada ali na entrada da grande área. O Danilo bateu de perna esquerda, mais uma vez por outro ângulo. Tá aí, ó, Didira tocando de calcanhar e o Danilo fazendo o gol de empate do Asa. Aí segundo tempo, comecinho do segundo tempo, cruzamento que veio da esquerda, Lúcio Maranhão desencantou aí o artilheiro do Campeonato Alagoano, craque do Alagoano 2012, Lúcio Maranhão tinha feito apenas 2 gols na Série B, fez aí o terceiro de cabeça, virando para o Asa. E um golaço aí do Roberto Jacaré, já na metade do segundo tempo, pegou de perna direita, indefensável ao goleirão da equipe do ABC. Tá aí mais uma vez Roberto Jacaré, o Asa venceu o jogo por 3-1 lá no estádio Coraci da Mata Fonseca, o Asa que vinha de 3 derrotas consecutivas. Tá aí mais uma vez aí o gol do Roberto Jacaré. E agora no sábado, CRB. No estádio Heriberto Rios, está aí o CRB, a jogada que começou aí do lado direito. O Luca tocou para o alagoano Zé Carlos, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Matador Zé Carlos, agora com 11 gols, fez o gol e não comemorou, né? Botou as mãos para trás, ali o Zé Carlos, ele que é alagoano, também torcedor do Clube de Regatas Brasil, fez ali um sinal de respeito. E no finalzinho, quase aos 48 minutos, o André Gava bateu ali de perna direita, tomou o lateral ali, ó, a defesa deu bobeira, a defesa do CRB, ficou todo mundo olhando e ele deu um chutaço do jeito que ela veio, indefensável ao goleiro Anderson, que inclusive sofreu uma fratura na mão, né, vai desfalcar o CRB aí um bom tempo, o Anderson, nesse jogo, o CRB que venceu, aliás, perdeu o jogo fora de casa contra o líder Criciúma aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Hércules, obrigado por você estar aqui participando com a gente do programa. O que foi que você achou da participação dos clubes alagoanos? O Asa que venceu em casa fez a sua obrigação e o CRB que não consegue pontuar fora de casa. A gente teve 2 boas partidas, né? Tanto do Asa na sexta-feira como do CRB. O Asa foi mais feliz porque teve a conquista da vitória, mais 3 pontos aí, ficando bem classificado. O CRB jogou bem mais uma vez, mas não conseguiu vencer. A gente lamenta porque a gente torce muito não só pelos árbitros, mas também pelos clubes de Alagoas, para que Alagoas possa subir no ranking da CBF e dar mais oportunidades aos clubes daqui do estado. Rodrigo Cortez, obrigado pela presença e a sua análise também nesses 2 jogos, CRB e Asa. Um abraço para você, Júnior, um abraço a todos que estão em casa. Olha, mais uma vez o CRB peca, né, na finalização. É um clube que vem fazendo boas partidas, vem tendo boas atuações. Eu acho que a única partida que ele não fez muito boa foi quando empatou, né, em casa com a equipe do São Caetano em 2-2. O CRB não fez uma boa partida ali. E
logicamente, que no decorrer do campeonato você começa a se afastar, você fica mais próximo da zona do rebaixamento. Aqueles clubes intermediários, né, aqueles que estão no G4, já estão disparando, então o CRB precisa transformar essas boas atuações em gols. E já a equipe do Asa, né, vem mantendo aquela situação de jogar em casa e conseguir o resultado. Como você falou muito bem aí, nos momentos dos gols, o Lúcio Maranhão desencantou, importantíssimo o Lúcio Maranhão para a equipe do Asa, como você disse também, o Zé Carlos, que é artilheiro da competição, está sendo para o Criciúma. E é justamente o homem que referência que falta para o CRB hoje. Hércules, daqui a pouco a gente vai conversar com o professor Valmir, né? Não vou colocar ele nesse meio aqui, que ele só, do futebol eu não estou muito afim, não. Quando você falar de Kung Fu, a gente bate um papo. Aí a gente vai se resumir aqui, a gente, para conversar sobre essa rodada. O Asa que vinha de uma sequência de derrotas, 3 derrotas, e conseguiu empreender a vitória. Isso dá um novo ânimo para o grupo, Hércules, para essa sequência do Campeonato Brasileiro? Sem dúvida, 3 derrotas começa a preocupar o grupo todo, acho que toda a diretoria também, a própria torcida. E quando você conquista uma vitória assim, depois de uma sequência de derrotas, dá um novo ânimo, principalmente o Asa, que vai jogar agora 2 partidas fora. Né? Você já pensou com 4 derrotas seguidas, mais essas 2 partidas fora, então ficava muito difícil. Aí, como houve essa vitória, né, para o bem do Asa e de Alagoas, o Asa tem um novo ânimo agora para encarar agora essas 2 rodadas aí, que provavelmente esperamos que ele, quando retornar para o jogo aqui em Maceió, ele venha, pelo menos, se não conseguir nessa posição, mas que não esteja perto da zona de rebaixamento. Em relação ao CRB, Rodrigo, você citou com muita propriedade a questão do Zé Carlos, o atacante. Hoje o CRB tem 8 atacantes no elenco. O que está acontecendo com esses jogadores? Jogadores renomados em outros clubes, até mesmo no CRB, que não estão conseguindo colocar a bola para dentro do gol. As chances estão sendo criadas, mas infelizmente a finalização está sendo péssima. Olha, né? Júnior, eu vejo muito homem de beirada no CRB. Muito jogador que cai pelos lados, que vem buscar jogo, que sai para marcar, que sai para jogar, que cria jogadas, mas o CRB não tem aquele homem referência, aquele cara que fique centralizado, que possa prender, né, Hércules, uns 2 zagueiros ali, né, no meio do sistema defensivo, né, do time adversário. Então o CRB não tem essa referência. Você tem o Vanderlei, você tem o Ricardinho, que entrou muito bem contra o São Caetano, né, você tem aquele Edson Reis, para mim, não é um jogador que, não sei se nos clubes que ele passou, ele foi bem, mas no CRB, para mim, é um cara que não tem condições de jogar pela Série B do Brasileiro, né? Baseado naquela partida que ele fez contra o São Caetano, né? No estádio Rei Pelé. Mas o CRB tem um bom grupo, o CRB tem um sistema defensivo muito forte, o CRB tem um meio campo muito bom, tem homens de criação que conseguem criar jogadas, mas falta, como volto a dizer, o cara referência. Rodrigo Dantas foi artilheiro do CRB no Campeonato Alagoano, é um cara que não vem, né, sendo aproveitado. Né, não vem pegando nem relação, né, no Clube de Regatas Brasil. Então, acho que no esquema tático que o Roberto Fonseca gosta, acho que o Rodrigo Dantas seria uma boa pedida, até porque para arriscar também, ver como é que ele poderia se sair nesse próximo jogo do CRB em casa contra o América do Natal. Se ele não encaixar ali, meu irmão, manda o cara embora e vai atrás de outro com dinheiro no bolso. Agora o CRB precisa urgentemente de um homem referência. Vamos entrar agora na sua área, Hércules. Arbitragem. Você assistiu os jogos de CRB, como é que você analisa jogos de CRB e de Asa? A arbitragem influenciou em algum momento? Olha, eu fui o assessor da arbitragem do jogo do Asa com o ABC. Foi uma excelente arbitragem. Nós não tivemos problemas em relação à arbitragem no jogo do Asa com o ABC e nós podemos dizer que foi uma arbitragem quase perto da perfeição. Em relação ao jogo do CRB, nós observamos pela televisão alguns equívocos do árbitro, inclusive eu achei até uma diferença muito grande, que eu assisti um jogo do Bahia com o Vasco, esse árbitro apitando, e nesse jogo anterior, Série A... O mesmo profissional. O mesmo árbitro, e ele estava gesticulando muito, parecia que a Série A tinha subido a cabeça. Nesse jogo agora do CRB, ele foi mais tranquilo, então o árbitro não pode estar oscilando, né, em atuações, como se dedicando mais no jogo, porque foi Série A, eu acho que isso influenciou. E na Série B eu não vi ele tão entusiasmado. E isso, quando o árbitro deixa de se entusiasmar, de se interessar pelo jogo, ele começa a cometer alguns equívocos. E foi o que aconteceu. Alguns lances de faltas não marcados, faltas claras. Teve uma falta, inclusive para cartão amarelo, a favor do CRB, do lado esquerdo, eu não lembro qual foi o jogador. E realmente sequer foi marcada a falta e muito menos o cartão amarelo. Então a gente viu uma arbitragem regular para... fazendo um grande esforço para ver o lado da arbitragem.
Você acha também, Rodrigo, que isso acontece, essa questão de um profissional, um árbitro, ele atuar em séries diferentes, ter motivações diferentes, ou não? Ele deve se comportar da mesma forma na sua conduta? Mas eu acho que um profissional, em qualquer que seja a área, a partir do momento que ele se disponibiliza a trabalhar naquilo que ele traçou para a vida dele, ele tem que ser bem. Se for numa Série A, numa Série B, numa Série C, né, eu tenho certeza que tem jogos de uma Série D do Brasileiro que vão acontecer ao longo da competição, que serão bem mais importantes do que determinados jogos da Série B e até da Série A do Campeonato Brasileiro, como um jogo decisivo. Ou seja, então o árbitro ele tem que estar preparado para qualquer situação. Então, e a postura dele não pode mudar. Lógico, claro. Até porque eu acho que o árbitro também é muita personalidade dentro das quatro linhas, porque ele tem o livre-arbítrio de dizer, como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar? De ver uma situação diferente, né? De pré-julgar, de afirmar algo. Então o árbitro ele tem que estar pronto para qualquer situação em qualquer série do brasileiro. Em relação à participação dos alagoanos, nas séries A e B, eles estão participando, como é que você está vendo? Agora, no final de semana, teve 5 árbitros e assistentes trabalhando, né? Isso, nós tivemos 5 árbitros escalados, no caso 2 assistentes e 3 árbitros. O retorno do Flávio Feijó, que havia sido reprovado no teste anterior, fez a reavaliação e foi aprovado, e já foi 4º árbitro do jogo do Asa e foi adicional junto com o Charles no jogo do Bahia com o Internacional. Assisti ao jogo, tiveram muito bem, graças a Deus. Nós tivemos também o Pedro Jorge auxiliando o Evandro Romano no jogo do Náutico com o Internacional, também foi muito bem. E depois, no domingo, já à noite, foi o Francisco Carlos junto com o Carlos Jorge Titara, tiveram no jogo Palmeiras e Figueirense também, uma atuação muito boa. Esperamos que os relatórios tenham a mesma visão que eu tive, né? Pelo menos parecido, para que a gente possa ter umas notas boas enviadas à CBF no início dessa semana, para que a gente possa participar novamente das rodadas seguintes. Quando eles retornam, Hércules, você tem esse contato com os árbitros, uma conversa, esse feedback, já que você viu a partida pela TV, no caso, e passa para os árbitros o que foi que você viu, o que você achou que poderia ter tomado uma atitude ou outra. Você tem essa conversa com eles? Olha, Júnior, a gente tem, inclusive, até antes deles chegarem mesmo. Na maioria deles, a gente tem um contato já após o jogo, quando eles vão jantar, eles fazem ligação para mim, para o próprio Elton, e a gente já repassa alguma coisa sobre o jogo e depois a gente espera o relatório chegar para ver se coincide com o que a gente viu. E na maioria das vezes, sim, né? Porque a gente está, inclusive, com direito a replay e tudo, e a gente tem esse contato com nossos árbitros, porque a gente não tem só a preocupação de que eles sejam corrigidos pelos assessores de arbitragem de outro estado, mas a gente tem a preocupação aqui também de chamar a atenção deles para que a gente melhore quanto mais a nossa qualidade. Você que vive a crônica esportiva, Rodrigo, como é que você vê esse momento da arbitragem alagoana? Um momento muito bom. Francisco Carlos, ao escudo FIFA, o único do Nordeste, e vários árbitros aí se destacando também em jogos das séries A, B, C, D. Inclusive, em algumas vezes, né, nós entrevistamos o Hércules lá no Paisara Futebol Clube, e eu sempre disse, Hércules, para mim a arbitragem alagoana vive um momento muito bom. No começo do ano, no Campeonato Alagoano, teve alguns problemas, né, mas depois pegou o pique. E para mim só é uma crescente. O Chicão arrebentou ontem no jogo, né? Eu assisti só os melhores momentos, mas conversava com o Hércules, ele me passava isso. Os árbitros assistentes também foram bem ontem, os assistentes. E é uma crescente. Eu acho que quando se forma, né, uma situação de trabalho muito séria, como eu particularmente nunca tinha visto em Alagoas da comissão de arbitragem, é isso que a gente tem a ver, né? A arbitragem alagoana crescendo em território nacional e vamos esperar que continue nesse mesmo rumo. Certo. Eu vou agora, aproveitando esse papo de arbitragem, professor Valmir, vou trazer você também para a conversa com a gente. Obrigado pela presença. Na arte marcial também é importante a preparação de um árbitro para competições, essa questão da técnica. Existe isso também? Tem, Júnior. Primeiramente, muito obrigado pelo grande convite. E obrigado a todos os telespectadores que vão estar nos assistindo. E em relação da pergunta, eu acho que toda a área profissional, se não tem uma grande atitude, um respeito, tá? Um vínculo de pai para filho. Então, existe da seguinte forma, você termina fugindo da realidade. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado entre esses focos essa relação, tá? Porque a gente termina saindo do profissionalismo, que nem estava falando o companheiro aqui, né? A gente tem que ser bem técnico, profissional. Então, acho que não deve
Tem que ter uma preparação, né, para poder atuar em campeonatos. Uma preparação, curso, seminário, enfim, né? Sempre se reciclando, né? Eu queria que você falasse, aproveitando que o professor falou sobre isso, essa questão de curso, seminário, isso acontece sempre. Profissionais de Alagoas participando na Granja Comari, com árbitros de fora, isso é uma constante já a prática da CBF. Sem dúvida, Júnior. A gente teve com o convite em 2007 do presidente Gustavo Feijó, uma das condições que nós colocamos é que tivesse uma preparação a nível de primeiro mundo em relação à arbitragem. Tive em São Paulo, tive no Rio de Janeiro para tentar adaptar a nossa realidade, o que a gente tinha para trazer para aqui para Alagoas. E nós fizemos já em 2007, 2008, 2009 e até agora, em final de 2011, nós tivemos a nossa pré-temporada, que são com instrutores credenciados pela FIFA, inclusive dos que vieram aqui, todos estavam agora no Chile, antes da Eurocopa, né, que foi feito um evento, seminário da FIFA lá, e todos estavam lá. Então, para nossa satisfação, nós estamos escolhendo bem os nossos instrutores e os convites que estão sendo feitos da Granja Comari para nossos árbitros, todos eles estão indo com as condições dadas pela federação. Tá certo, o papo tá muito bom sobre futebol, sobre arbitragem, sobre Kung Fu, e no próximo bloco a gente vai trazer detalhes sobre esta arte marcial milenar. Daqui a pouquinho, depois de intervalo. A gente volta já.